eliminatória. Aí montou um elenco, aquele ambiente de vestiário. Cara, tem que ganhar. Como a torcida canta também, né? Foi com alma e coração. A Mercosul acabando 29 de dezembro prejudicou um pouco a preparação para o início de 99. Porque querendo ou não, a gente chegou muito desgastado. Tivemos poucos dias aí de férias e já tivemos que voltar. E junto a isso tinha Rio-São Paulo, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Então tinha que rodar muita gente e o time considerado titular treinava às vezes, jogava outras. E aí nós caímos no grupo com o Corinthians, que era muito bom time, tinha um time fortíssimo, era o atual campeão brasileiro. Eram dois times muito fortes, era a primeira vez que tinha um confronto de Libertadores na história dos clubes. Você vê o tamanho que era a responsabilidade. Aquele grupo nosso de 98, 99, sabia como era jogar contra o Corinthians e a gente encarava o jogo diferente, era outro jogo. Na Libertadores, então, ficou mais ainda. Estrear contra eles e ganhando foi bom, foi muito bom, deu uma fortalecida no grupo. Tanto é que a gente vai lá fora e mete 5 no Cerro. 5-2, e onde eu fiz 2 gols, né? O Clebão também fez gol, né? A nossa defesa era muito forte nessas bolas paradas. Então ali deu mais uma certeza para o grupo que a gente tinha condições de chegar e passar de fase. Aí depois que foi fogo, né? Cara, a gente perde pro Olímpia, aí vem aqui, empata com o Olímpia. O erro, talvez, de cálculo, onde ninguém esperava, era o nosso empate com o Olímpia aqui em São Paulo. Eu estava jogando no Aspirante, acho que o Aspirante jogou em Santa Bárbara do Oeste contra o União Barbarense, num domingo. E aí foi nesse domingo que o Veloso se contundiu. E aí eu tô achando que vai chegar na quarta-feira pro jogo da Libertadores, vai ser o Sérgio e eu vou pro banco, né? Era o terceiro goleiro. E eu me lembro que o Filipão me chamou no canto, falou: Carlos, vamos conversar. Aconteceu o caso do Veloso, temos o Marcos, o Sérgio, o que você me diz, né? A minha resposta na época é o que eu vou falar agora para vocês. Eu falei: seu Luiz, o Marcos é uma bomba atômica prestes a explodir. E o Carlão vinha trabalhando bem com eles, e o Carlão me dizia: não precisamos de goleiro nenhum. A gente tem que acreditar que nós temos bons goleiros, e eu acredito, eu confio plenamente. E nós tínhamos colocado o Marcos no ano anterior na Mercosul. E o Marcos vinha fazendo treinamentos muito bons, jogos, em algum outro jogo que tinha jogado, bem. Então, quando tu trabalha em equipe, tu tens que também dar às pessoas que trabalham contigo crédito. E eu acreditava piamente naquilo que o Carlão me dizia. Aí, por isso, quando a Parmalat ofereceu a contratação de mais alguém, eu não via como a contratação de outro goleiro iria chegar aqui no Palmeiras e ia ter que se identificar com o grupo, uma série de detalhes, e nós já tínhamos
o Marcão e o Sérgio, que a gente confiava. Aí acabou o Filipão achando que porque eu estava em condições, porque eu estava em ritmo do Aspirantes, acabou me escalando para jogar esse jogo da Libertadores, então foi um dia de muita oração e até jejum eu fiz, porque estrear uma Libertadores e você saindo do Aspirantes para estrear numa Libertadores e principalmente uma Libertadores num jogo contra o nosso maior rival, acredito que era o Corinthians, então foi um jogo de muita pressão. O único treinador que teria a coragem de fazer o que fez foi o Filipão. E aí foi quando aconteceu. Eu falei, Marcos, agora é a sua vez, né? Você já estava esperando por um momento. Não queríamos que fosse através de uma contusão de um companheiro nosso, mas você está pronto. Era um jovem goleiro, mas um goleiro que treinava bastante. Era muito bom nos treinamentos, ele se entregava na parte, principalmente em finalização. O Filipão gostava dele muito porque no treino de finalização ele fechava, era muito difícil ele ser vazado. Então era um goleiro que a gente não se preocupou, cara. Lógico que a gente não sabia que ele ia crescer tanto, né, como foi. Eu acho que Marcos naquela época tinha 25, 26 anos, mas já mostrava, já dava para ver de fora treinando com ele, porque eu treinava muito com ele, como não tinha muita participação e era o segundo ou terceiro goleiro, a vezes faziam essa alternância com o Sérgio, ficava sempre depois dos treinos com as faltas batendo com ele. A gente vê que o Marcos tinha grande qualidade, né? E a gente só tinha que dar moral para ele, deixar ele à vontade. Eu, como jogava ali mais próximo dele, né? Então eu conversava muito com ele. Nos treinamentos, as coisas que eu gostava que ele fizesse, o que era bom para o grupo, ele fazia, ele não pensava duas vezes. Principalmente essas bolas alçadas na área, eu conversava bastante com ele, então ele ali deu mais tranquilidade para a nossa defesa, porque ele saía em todas as bolas, dividia. Então o atacante, antes de pular na bola, pensava duas vezes, porque o Marcos saía com vantagem. Em vez do atacante atacar ele, igual goleiro de handball mesmo, ele que atacava o cara, né? Parecia um cara, assim, se atirava na frente do atacante. Eu joguei o primeiro jogo assim, os caras falaram, se a gente gritar seu nome, você sai do gol, velho. Aí, então, tipo assim, os caras gritavam meu nome, eu saía do gol. Essa bola não era nem minha, eu ia. Né? Porque os experientes estavam falando, e então esse pessoal me ajudou muito na estreia, né? Porque estreia não é para qualquer um, é muito difícil, né? Acho que talvez um dos jogos mais difíceis que eu fiz na minha vida. O Marcos vira goleiro a partir desse momento, né? Antes ele era um meninão no interior, vendo a posição dele muito distante. Era o Veloso, um goleiro super campeão, mais de 400 jogos no clube. Atrás dele tinha o Sérgio, que tinha sido campeão brasileiro jogando, tinha uma história no clube, e era o Marcão. Acho eu que ele foi surpreendido quando o Felipe faz a escolha por ele e não pelo Sérgio, que teoricamente naquela hierarquia dos goleiros de primeiro, segundo, terceiro, o Marcão era o terceiro, mas ele não era o cara que fechava o gol em treinamento, que treinava igual maluco. Não, ele era super relaxado, acreditando que a chance dele estava muito longe, talvez nem viesse. Então ele dá um clique e a hora que o Felipe o coloca como titular. A lesão do Veloso a gente lamentou, é uma infelicidade, né? Mas a gente confiava muito no Sérgio e no Marcão, ficou naquela coisa de quem o Felipe escolheria, acabou escolhendo o Marcos, e aí, foi para debaixo do pau, e passar por ele naquele período era quase que impossível. E o bom dele é que ele não tava nem aí, assim, sabe? Os goleiros sempre têm um ritual, assim, né, de preparação para treino, para jogo, os caras chegam antes, fazem musculação, mas quando chegava na hora, tinha corrida, assim, né, a maioria das vezes ficava para trás, quando nos treinos físicos dos goleiros, assim, é o dom mesmo, né, era um cara que nasceu com esse dom. Eu era um palmeirense, velho, que tive a oportunidade de pegar essa bomba na época, né, que era a Libertadores. Se você fosse perguntar pra mim na época, você quer jogar quarta-feira contra o Corinthians? Tenho certeza que eu não tinha jogado. Eu falava, não, você é louco, deixa outro. Né? E acabei tendo essa oportunidade e acabei me tornando o que eu me tornei aqui no Palmeiras, assim, de você ver aí, ter homenagem, nome de vestiário, ter busto, talvez por causa dessa Libertadores aí. Então,
um caipira que deu certo. Aí perde pro Corinthians. Caramba, aí não tem jeito, a torcida também, a imprensa começa a duvidar e vai pro jogo decisivo contra o Cerro. A gente toma um gol. A gente ficou alguns minutos, né, até a gente empatar, desclassificado, fora. Os jogadores, em determinadas oportunidades, tinham um poder de superação. Este grupo que eu trabalhei tinha um poder de superação que a gente não imaginava. Aí tem a virada, né? Vencemos, um jogo duríssimo, um jogo complicado, um jogo de emoções fortes, porque o Arce faz o gol no ex-time dele, um gol de falta. Então realmente foi uma classificação duríssima, mas que essas coisas, essas dificuldades iam dando um fortalecimento pro time. E daí passou a outra fase. Mas quando a gente passa pelo Cerro, já está encaminhada uma nova ideia de trabalho, uma nova ideia, uma nova filosofia que eles tinham aceitado, e aí fica mais fácil de trabalhar. E aí a gente classifica em segundo, o que para nós era o que nós não queríamos, porque pelo regulamento um brasileiro teria que pegar o Vasco, que era o campeão do ano anterior, e tivemos que enfrentar o Vasco nas oitavas. Não fizemos uma boa partida aqui, mas jogamos muito melhor. O Carlos Germano foi o melhor jogador da equipe deles, fechou o gol, defendeu muito, só que eles conseguiram um empate. Acabamos empatando 1-1. Eu sou substituído nesse jogo e tomo talvez a maior vaia que eu tenha tomado no estádio de futebol. E aquilo, eu fui para casa pensando, acabou, né, meu? Se a gente não classificar, a minha história com o clube, ela vai parar por aqui, porque eu tenho sido irregular, não sou unanimidade de ninguém, o próprio treinador tem dúvidas a meu respeito. E aí entra um fator importante de uma relação minha com o Filipão. Na segunda-feira, quando tem a visita do Chiclete, que o Chiclete foi o artilheiro do nosso time, né? Fez mais gol que todo mundo. O Felipe me chama do lado e fala, cara, tô te vendo preocupado e tal, mas eu vou te tranquilizar, você vai jogar. Não coloque minhoca na tua cabeça, eu sei que você já ficou no banco, você foi substituído, mas você vai jogar. Então concentra só para jogar. A gente precisava encontrar um apoio para que ele desenvolvesse a qualidade técnica dele em auxílio ao grupo, em auxílio à equipe. Alguém tinha que fazer alguma coisa diferente para que o Alex se sentisse mais à vontade do que ser simplesmente um meia de chega e tem que marcar, voltar e tudo mais. Quando a gente encontrou esse equilíbrio, é que aconteceu. E eu tinha, claro, eu trago um jogador lá de Curitiba, com a capacidade grande como tinha o Alex, e vou dar a ele a oportunidade. Não é porque acontece de um dia não ter jogado tudo aquilo que ele imaginou e algumas pessoas acharem que ele não era tão útil para a equipe ou vaiando, que eu ia mudar o meu pensamento. Tá pensando o quê, rapaz? Tá pensando o quê? Então, Chiclete com Banana, a gente veio fazer um show aqui em São Paulo. Como a gente tinha uma certa amizade com eles, aí uma folga deles, eles vieram aqui, aí fizemos uma festa, né, cara? Fizemos a festa, distribuiu camisa pra gente. E, por sinal, aquelas camisas deram sorte, uma coisa positiva. Júnior Baiano, toda hora fazendo um gol, mostrando a camisa, quer dizer, isso são coisas que só vem agregar o crescimento do time, né, cara? Eu comecei a usar essa camisa por baixo e essa camisa foi tipo talismã, que as coisas foram acontecendo e eu fui usando e os gols foram saindo e o nosso time vencendo. Então eu peguei o gostinho do gol e eu gostava de fazer um golzinho. O Júnior colocou a camisa. Isso não fazia gol nem de...